E aí, seja bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse podcast, mas a gente está no nosso primeiro podcast do ano. Cara, a gente está aqui para bater um papo um pouco sobre pós-retiro. Hoje é dia 9 de março, não sei que dia esse podcast vai sair, mas em breve faremos um mês que a gente voltou do retiro. Sim. E a gente quer trocar uma ideia sobre como essa vida pós-retiro, como vivem, como comem, onde habitam os crentes pós-retiro, não é mesmo? Para quem chegou do nada nesse podcast, a gente é da Igreja Betânia, nós somos os jovens da Igreja Betânia e, como eu falei, a gente estava no nosso retiro de carnaval. Então, hoje eu quero apresentar o Arthur Oliveira, mais conhecido como Tuzinho. Prazer, família, como é que vocês estão? O nosso líder da High Wave e a Babi, nossa líder de louvor. Sim, tudo bem, gente? Vamos estar aqui. E quando eu pensei no retiro, foi muito engraçado, porque quando eu voltei do retiro, eu tava muito cansada. Eu tava, com olheira e rouca. Exausto. E aí eu cheguei lá no trabalho e as pessoas, cara, onde você tava? Tava tudo bem? Você tá feliz? O que aconteceu no carnaval? Eu falei, gente, eu tô realmente muito feliz. Sério, eu tô muito feliz, só que eu tô extremamente cansada. E isso não está alinhado com como eu estou me sentindo internamente. Mas, enfim, esse retiro foi muito importante pra mim, de diversas formas. Mas antes eu queria ouvir de vocês. Como é que tá esse tempo? Como é que foi o retiro? Como é que foi esse pós-retiro pra vocês? Eu começo? Ela tava olhando pra mim. Cara, retiro foi assim... Eu fui pro retiro muito cansada esse ano, ser bem sincera. Eu tava morta antes de ir. E tava, acho que com muitas coisas pra resolver. E fui, assim, meio pesadona. E tava com expectativas boas, mas eu tava tão cansada que eu não conseguia ter muita noção de como aquilo seria especial pra mim. E eu ia dar a primeira palavra, tava tinha que organizar as coisas do louvor, vários problemas no som. Se você é do louvor, estava lá, você sabe que aconteceram vários problemas no som. E, assim, o tempo lá foi tão bom, que eu acho que eu voltei, muito, muito mais leve, apesar de ter mais coisas pra fazer. Eu tinha, engraçado, um pouco antes de ir pro retiro, eu tinha ido pra escola de adoração lá na F-Hop. E eu tava com muitas expectativas de que lá fosse um tempo onde eu ia descansar, assim, o Senhor ia falar comigo e dar uma renovada. E foi um tempo muito precioso lá, mas não para descansar, no sentido de que eu encontrei esse descanso no Senhor. Foi um tempo de aprender. E no retiro eu não tava esperando, sabe? Mas eu encontrei esse descanso no Senhor. As coisas que Deus foi ministrando na minha vida, trouxe esse alívio de entregar, o fardo na mão dele e saber que a nossa vida tá nas mãos dele e ele que controla. Então... foi muito bom, foi renovador. Mesmo naquela loucura do louvor, né? Na loucura, que aí que você aprende, que você não dá nada. Você tem que descansar, quem faz é Deus, entendeu? Eu aprendi isso no retiro também, porque foi loucura, eu tava no som. Então, eu ficava achando muito que, eu tinha que resolver todos os problemas, que eu tinha que fazer tudo. E eu ficava preocupado com isso, não conseguia descansar, não conseguia aproveitar o retiro. E foi quando, na última noite, o Senhor tocou no meu coração e ele foi falando muito sobre, o quanto algumas coisas não são sobre mim, sabe? Não é sobre o meu desempenho, não é se eu vou resolver todos os problemas, ou até no louvor, ou se eu vou cantar bem, mas o Senhor, Ele quer ver como está o nosso coração, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. A gente pode estar cansado, a gente pode estar procurando algo, mas o Senhor, Ele deseja ver onde os nossos olhos estão, sabe? Se os nossos olhos estão nele, se o nosso coração está nele, se o nosso deleite está nele. Eu acho que é isso que muda, sabe? Eu vejo muito o serviço no retiro, serviço na igreja no geral. Às vezes a gente fica, hipervalorizando algumas coisas estruturais, quando aquilo ali é só um instrumento para Deus forjar algo no nosso caráter. Sim. E pra mim no retiro também, cara, eu acho que quando você prega, até você pregar, você não fica de boa. Pelo menos eu sou assim. Cara, desde o dia que eu recebo o convite, até sábado, eu não fico de boa até pregar. E aí eu pregava, eu tava lá no cronograma que eu ia ser, a penúltima, sei lá. Eu fiquei, meu Deus, eu quero aproveitar o retiro. Mas foi muito importante pra mim, cara. Eu acho que foi um momento que, assim, dentro dos meus processos com Deus, foi muito importante pra oficializar uma fase em que eu também vivi um descanso lá, sabe? Eu vivi, parece que naquele retiro, eu tive um ano muito conturbado no passado, e parece que no retiro eu oficialmente voltei a me sentir eu mesma.
Sim, Profundo. era essa a sensação. Caramba. Minha Tan, também. tan, tan, tan. Exatamente. Profundo, tá esperando essa Tipo não. assim, eu mesma. Encontrou Foi sua muito bom. identidade. Cara, exatamente. Coisa linda. Exatamente. E aí, um gancho que eu queria pegar disso é Uhum. que acho que cada retiro é um retiro, né? Tipo, Sim. cada retiro é um retiro. É muito bizarro isso, porque tem vezes que até no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, e Deus sempre faz algo diferente. E eu queria saber de vocês, porque eu sei que vocês são pessoas que já foram em vários retiros na vida de vocês. Vocês já estão cascudo de retiro já. E eu queria saber, tipo, qual é o papel do retiro na vida de vocês? Tipo, sabe? Porque vocês poderiam parar de ir, vocês já foram em vários, sabe? E chega uma hora que é até um pouco desconfortável, porque Sim. você sai da sua zona de conforto, você Gente, sai do aquela seu... beliche no terceiro andar. Cara, gente... Por favor. Misericórdia. A gente foi num sítio, não Não vamos dava. revelar qual, Não mas a gente foi num dava. sítio Sem que nome. não tinha uma beliche, tinha uma triliche. Você não tá entendendo. Só Deus. Na hora Pra que eu você- subi lá pela primeira vez, cansada, eu ia sair cedo pra pregar no dia seguinte. Eu falei, Deus. Você pensa assim, pô, vou dormir, não, vou escalar uma montanha. E a montanha tá Mas muito foi firme, bem não, assim, né? gente. Vivi momentos importantes naquela trilhice, tá? Momentos importantes com o Senhor, glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus, que eu não vivi. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus também. Mas, enfim. E aí, qual é o papel do retiro, assim, na vida de vocês? Porque como é que é pra vocês ficarem indo e voltando de vários retiros? Tipo, como é que é? Cara, então, desde que eu me entendo por gente, antes mesmo, minha mãe, ela me levava em todos os retiros da mocidade. Na barriga dela, ela me levava, eu nasci pequenininho, ela me levando, e eu aprendi... Sua mãe te pariu num retiro. Minha mãe, tipo assim, no retiro, assim, bizarro, Ela entrou em trabalho de parto. no retiro. Pós-culto da manhã. E aí, tipo, cara, é muito bizarro ver isso, que a cada retiro Deus faz algo completamente diferente. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo, mas quando a gente vai conhecendo o Senhor, ele vai se revelando. Ele vai mostrando mais do caráter dele, mais da presença dele, do mover, que é diferente um do outro. E o retiro é também, pra mim, um lugar de comunhão, sabe? Isso é muito forte pra mim. Eu sou uma pessoa muito que eu amo me relacionar, eu amo estar com os meus irmãos em Cristo. Então, em retiros eu vivo coisas especiais, e muitas vezes especiais igual ao momento dos cultos, em conversa, em, tipo, momentos ordinários mesmo, do dia a dia. Pô, almoçando, a gente tem algo profundo que toca no meu coração, a gente jogando bola e o Senhor faz alguma coisa, porque a gente tem que fazer tudo intencional, né? Até no retiro, até talvez no momento de lazer, a gente tem que ter intencional. E aí o Senhor, ele sempre me mostra coisas, tipo, normais e através dos meus irmãos em Cristo. Então é um momento muito pra eu estar me junto com os meus irmãos e aprendendo mais, sabe? Cara, o legal. as pessoas têm uma visão, quem não é da igreja tem uma visão meio do retiro, tipo, o que a gente fica fazendo, sabe? O dia inteiro. Quase como se fosse, tipo, um retiro de silêncio. Aham. E aí me perguntaram assim, mas o que vocês fazem? Aí eu fiquei tipo, cara, sei lá, a gente joga bola, vai na piscina, vai no culto, Conversa, Essas sim. coisas conversa. da vida. Aí cara, eu tô muito cansada, eu ia dormir muito tarde. Mas, tipo, fazendo o quê? Gente, todos os meus amigos estão lá, eu ficava resenhando. Muito engraçado isso, né? Cara, assim. Pra mim, eu me converti no retiro, tipo, de criança. Então, eu acho que pra mim o retiro é esse lugar de um pouco mais de liberdade, sabe? Porque eu acho que a gente, tipo, eu nasci na igreja, sempre fui nos cultos e tal. E existe um padrão ali que você acaba virando... Você se condiciona àquele padrão dos cultos e em estar tendo essa experiência coletiva com Deus dentro de um formatinho em que não há tanta liberdade. E no retiro, eu me converti, tipo, no momento de devocional do retiro. Nem era culto, sabe? Então, eu acho que nesses momentos de retiro, a gente tem um pouco mais de liberdade de se ver ali de uma forma diferente. Porque, às vezes, no culto, a gente tem essa coisa de só estar participando, assistindo. Mas no retiro, você está tão envolvido. Como você falou, cara, você está com as mesmas pessoas de manhã, de tarde, de noite. Aí você vai pro culto junto, aí almoça junto. Você está tão, tipo, imerso naquilo ali, que no momento do culto, você se vê como protagonista também. E você se vê, tipo, diante das palavras, das ministrações, de uma forma mais pessoal. Então, eu acho que é esse momento, assim, de dar um boost, sabe, no nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas também, de uma forma mais intensa. E tem essa liberdade de você se expressar, de você viver momentos marcantes na sua caminhada cristã, momentos decisivos que vão ser, assim, definidores, nem sei se existe essa palavra, para o momento que você vai viver a partir daquilo ali. Às vezes você precisa sair de um lugar de muitas distrações também pra tomar algumas decisões. Sim. Tipo,
às vezes você precisa sair da realidade que a gente tem aqui pra se concentrar em Deus. O Ângelo até falou isso na pregação dele, né? Que retiro de carnaval é tempo de consagração. Então, cara, se você ainda não foi no retiro, dá uma chance pra gente, cara. Ano que vem a gente vai estar lá. Vamos estar lá. Uau. Vai ser incrível. A gente não sabe em qual sítio, mas vamos estar lá. Mas em algum lugar a gente vai estar lá. Enfim, eu acho que... fala. Não. Cara, e teve, tipo, coisas que eu vivi com o Senhor que eu não vivi em nenhum outro lugar, somente no retiro. No retiro. Tipo assim, também. E é bizarro. Eu fico pensando o porquê que isso acontece. Eu creio que é porque, tipo, no retiro as pessoas vão com uma expectativa diferente. Vão com uma fome. É mais intencional, né? Tipo assim, porque tá o dia inteiro vivendo pro Senhor, sabe? Então, quando chega no momento dos cultos, sabe, esquece, a gente se entrega, a gente tá entre família, então a gente não fica, talvez, envergonhado ou meio acanhado, e a gente pode realmente ter liberdade. Então, o Senhor, ele faz de acordo com a nossa fome, com a nossa sede. Eu creio que no retiro a gente tem uma fome, uma sede diferente que o Senhor derrama, sabe? Sim, se a gente viesse com essa mesma fome, mesma sede pra Wave todos os sábados, o Senhor todo sábado ia fazer algo. Reflita nisso. Joguei. Wave, escute. Cara, como eu falei, a gente já tá, tipo, um mês do retiro. Quê? Vai, a gente tá um mês do retiro, vai. É porque você fica falando essas coisas, eu fico rindo, cara. Você não pode falar isso, não. Que isso, cara? Não, mas é sério. Não, papo muito sério agora. A gente já tá quase um mês do retiro. E essa é a data oficial para as pessoas esquecerem tudo que elas viveram no retiro. Certo. Tipo assim, tá marcado no planner. Cara, hoje esquece. Deixa pro próximo. E aí, é muito comum as coisas esfriarem depois do retiro. Eu acho que a gente pode até usar aspas, né? Esfriarem, porque Deus continua no mesmo lugar. Exatamente. Só que muitas vezes a gente não consegue cumprir com as próprias promessas que a gente fez lá. Só que Deus, ele continua no mesmo lugar. E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso. Tipo, acho que é aquele papo vida real, né? Tipo assim, vida real. As coisas esfriam depois do retiro. Tipo, como lidar, o que fazer, quais verdades a gente pode se lembrar nesse momento. Porque Deus continua o mesmo, né? Como você falou. Cara, eu queria falar uma coisa que aconteceu depois do retiro que me surpreendeu um pouco. Por quê? Eu vim imagina, 2 viagens seguidas nessa vibe, né? Tinha acabado de voltar de uma escola de adoração, aí fui pro retiro. Então eu tava nesse pique de ter alguém pensou em uma rotina onde eu estivesse em uma programação adorando ao Senhor e aprendendo dele. Então, tipo assim, alguém pensou nessa rotina pra mim. Só que na minha própria rotina, em que eu penso, não é assim que funciona. Tipo, a rotina não é pensada pra isso. A rotina é pensada pra qualquer outra coisa, menos pra isso. Então, eu voltei, tipo, dessas 2 experiências focada esse ano em que eu ia ter mais momentos com Deus, momentos, assim, pessoais, em que eu ia, tipo, me reconectar com o propósito do que Deus me deu, das coisas que Ele colocou na minha vida. E aí, um belo dia, eu tava lá na minha casa, eu até diminuí a quantidade de aulas que eu dou e tal, e tava lá no meu pianinho, falando, vou fazer meu momento de adoração aqui e tal, cantando, não sei o que lá, do nada. Bárbara, minha mãe, Bárbara, você pode buscar a Linda na barca? Ela tá chegando agora, não sei o que. Aí eu, poxa, tava tão bom, né? E fui. Aí, cheguei, botei a mão no volante e falei assim, gente, eu não preciso parar. Exatamente. E daí eu fui compondo e cantando até a barca sozinha no carro. E tipo, eu parei e foi muito estranho. Ao mesmo tempo que eu tava ali, eu mesma estranhava, porque parecia que aquilo não cabia na rotina corrida do dia a dia, sabe? Mas, por outro lado, foi muito bom, porque, tipo, a presença de Jesus estava ali comigo da mesma forma. Então, eu podia continuar. Sim. A questão é, a gente, às vezes, não se permite experimentar Deus de uma forma intensa dentro da nossa rotina. Coloca numa caixinha, Exato. Né? Só que ele cabe na nossa rotina. Tipo assim, muito. Não que ele seja pequeno a ponto de caber, mas no sentido de que a nossa vida, seja a nossa rotina planejada por alguém pra gente poder estar ali diante de Deus, ou seja a nossa rotina planejada a partir das necessidades que a gente tem no dia a dia, não importa qual. A nossa vida é uma vida que tem que ser vivida em adoração. E uma das coisas que mais tem me feito vivenciar isso de uma forma diferente é me lembrar do prazer que é estar com Deus. Porque às vezes eu fico nessa de, não, eu tenho que manter meu fogo aceso depois do retiro, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer não sei o quê. E aí eu não consigo quando é assim, sinceramente, porque eu não consigo, isso se torna pesado pra mim. Só que quando eu vou pelo prazer, tipo, é tão bom, eu não preciso parar, entendeu? Porque é muito bom. E aí, assim, é uma coisa que depois desse retiro tem sido um norte pra mim, assim. Me lembrar que eu não preciso parar esse prazer, sabe?
Cara, me identifiquei muito com isso que você falou. Porque essa semana eu tava, tipo, me cobrando. Eu tava num dia e eu falei, cara, eu tinha que ter passado... Tem que passar mais tempo com Deus. Eu tenho que... Tipo assim, produtividade e tal. Tipo, produtividade com Deus, né? Uhum. Tem que estar. E eu falei... Aí começou a tocar Ele Me Ama, do Juliano Som. Aí eu fiquei... Cara, Ele me ama. É. Aí fiquei nessa, entrei nessa. Tipo, cara, eu sou filha. É. Cara, eu tenho que aproveitar o amor de Deus. Tipo, eu tenho que... esqueci a palavra. Tipo... Eu tenho que... Tá com ele nesse momento, eu tenho que desfrutar, era a palavra que eu queria. Eu tenho que desfrutar disso, Sim. cara. E a gente esquece disso, né? Eu até guardei um versículozinho aqui que eu vou ler, que eu tô lendo no livro essa semana. E quando eu li esse versículo como uma citação no livro, eu me lembrei de hoje. Que é Salmo 147:10, que fala: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade dos homens que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor. Tipo assim, Uau. Deus não quer rendimento, Deus não quer força, Ele não quer, tipo, um trabalho maravilhoso, Ele quer esperança no amor. Tipo assim, Deus, Ele chama a gente pra se satisfazer no amor dele. Sim. Tipo, eu espero da força do meu cavalo, eu espero do retiro que eu vivi. Não, cara, a minha esperança é no amor de Deus. É uma relação, tipo, que não precisa acabar lá no retiro, né? Exato. E eu fico me colocando... É engraçado falar isso, mas eu fico me colocando no lugar de Deus algumas vezes. Tipo, a gente chegando, lendo talvez 4 capítulos que a gente tem que ler da Bíblia, fazendo uma oração, botando fone, escutando louvor, pronto, Deus, é isso, passei um momento com você. Cara, sabe? sim. Tipo, batendo todas as metas. Ah, fiz devocional, fiz louvor, fiz não sei o que lá, pronto, Deus, é isso, tchau, tô indo lá, sabe? Fala perto da microfone. Desculpa. E aí, tipo assim, a gente esquece que, cara, um relacionamento não é isso. Um relacionamento não é bater ponto ou ter um planinho pra script, fazer, cara. O Senhor, Ele também ama a nossa presença, como a gente ama a presença dEle. Então, tipo assim, e o Senhor, Ele ama o ordinário, Ele ama o dia a dia. O Senhor ama o tempo de mesa, cara. O Senhor, Ele não quer que a gente ore só com a porta fechada do nosso quarto, mas Ele quer que a gente faça isso. O Senhor quer que a gente ore enquanto a gente esteja comendo, enquanto a gente esteja, tipo, indo pro trabalho, enquanto a gente esteja na nossa faculdade, sabe? Porque é isso que é intimidade. É a todo momento a gente tá orando, a gente tá se lembrando do Senhor, porque eu acho que isso é o mais importante, porque a gente se esquece. A gente esquece muito do Senhor. Então, como encaixar Deus na nossa rotina? É tipo assim, a nossa rotina ser sobre Ele. Eu tô no trabalho, eu tô com uma dificuldade, e eu tô pensando no Senhor, eu tô falando com Ele, Senhor, que dificuldade que eu tô tendo aqui no trabalho. Eu preciso de um direcionamento do Senhor. Cara, e Ele faz. Deus ama o dia a dia. Sabe? Nosso Deus, Ele é assim. Sim. A gente esquece disso. Não, a gente tava trocando uma ideia antes do podcast, e o Arthur falou que ele tinha algo específico pra falar sobre esse negócio de esfriamento. Ah, é. Aí eu fiquei curiosa. E Agora aí, é seu momento, eu acho que você Arthur. deveria Pegou. compartilhar isso, sabe? Tá Sabe bom, assim? tá bom. Vamos lá então. Pra os waivers de todo o Brasil. Cara, eu tipo assim, eu comecei a pensar sobre a minha devocional, né? E foi um pouco disso que eu falei, de ter pontos pra bater. E eu comecei a pensar, cara, que a nossa devocional com o Senhor não é tipo a gente só separar um tempo e não esperar o que Deus tem pra fazer naquele tempo. Sabe, muitas vezes a gente ora pedindo, Senhor, fala comigo. E a gente vai embora. Sabe, a gente não fica ali na presença do Senhor. Então eu acho que o Senhor, Ele quer que a gente gaste tempo com Ele. Mas isso virou muito clichê, né? De gastar tempo. Mas o Senhor quer que a gente gaste tempo. O Senhor quer que a gente chegue no nosso quarto e a gente lê a Bíblia não de uma forma, um estudo de longe, vendo e anotando, mas Ele quer que a gente leia aquilo pedindo pro Espírito Santo, por favor, eu quero ver o que tem além disso. Sabe, entre as linhas, ou me revela o que está escrito nesse lugar, sabe, e uma oração não ser um monólogo, a gente falar, poxa, Deus, é isso está acontecendo. Não, mas é a gente falar assim, Deus, fala comigo, e esperar Deus falar, porque a gente esquece que o Espírito Santo vive dentro de nós, que a gente tem a presença 24 horas por dia do Senhor. Sim. E o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele é consolador, ele dá ousadia, intrepidez, poder, mas o Espírito Santo, ele faz nessas horas. O Espírito Santo, ele toca em nós. Sim. Então a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo na nossa devocional. E quando a gente estiver escutando um louvor, não é só escutar um louvor, ou um pad, ou algo do tipo, mas é adorar o Senhor com todo o nosso coração. Sabe? E o Senhor, Ele deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com todo o coração, com todo o entendimento. A gente não pode perder a intensidade na presença do Senhor. Porque se a gente perder a intensidade, a gente vai se familiarizando. E a gente vai se acostumando com uma devocional assim,
quadrada, mas o Senhor, Ele quer mexer no nosso dia a dia. Sabe, o Senhor, Ele quer nos tocar no meio do trabalho. O Senhor, Ele quer tocar a gente no meio da sala de aula, Ele quer revelar algo pra gente entregar. No meio da corrida, no meio da cara, academia. É algo Academia, sobrenatural, o Senhor. Ah, Sabe, o Senhor, Ele não quer caber em momentos na nossa rotina, mas Sim. Ele quer fazer uma... Eu ia falar uma bagunça, mas o Senhor, Ele quer fazer uma bagunça santa. É. Sabe, que a nossa vida seja pra Ele. A gente tá a caminho do trabalho, talvez andando. E a gente tem que estar sempre intencional. O Senhor quer falar com alguém na rua agora? O Senhor quer dar um direcionamento? A gente tá na padaria comprando pão. Senhor, o Senhor quer que eu dê um direcionamento falando sobre o pão da vida pro cara, sabe? E Deus, as coisas que eu tô falando. Uau, vou usar essa, hein? Amanhã. Essa é boa, vou tá? comprar Essa é pão e vou boa. lá fazer isso. Usa. Cara, é isso, cara. Nosso Deus, ele quer fazer além do que a gente pensa. Além do que a gente quer colocar Ele. Sim. Sabe? Pô. E eu acho que... Cara, muito maneiro você falar isso de devocional, porque eu tenho pensado muito sobre devocional. Tava até falando com a Babi no caminho pra cá. Porque, cara, eu não sei porquê, eu não sei como a gente chegou nesse ponto, mas eu tenho a impressão que a gente começou a falar como se devocional fosse muitas coisas e nem parou pra refletir que, tipo, algumas coisas nem estão na Bíblia. Uhum. Entendeu? Tipo assim, quem que disse que o devocional é meia hora no dia? Tipo, quem que falou Sim. que A devocional... gente tava até falando que, tipo, na Bíblia não existia devocional, porque na Bíblia não existia a Bíblia. Ah, Você Olha aí, ó. não tinha como passar tempo lá na Bíblia. reflita. É tipo assim, só existia o relacionamento com Deus, de conhecer a Deus a partir das histórias que as pessoas contavam, a partir de você crer profundamente naquilo e aquilo nortear a sua vida. E você ir se relacionando com aquilo, tipo, decidindo as coisas a partir daquele Deus. Se a gente for parar pra pensar, tipo, o cumprimento do povo era sobre a bênção de Deus. Eles chegam no lugar e eles falam que o Senhor esteja com você, que o Senhor te abençoe. Então, era algo tão entranhado na rotina deles, na realidade, Sim, que não era um momento à parte, né? exato. E a gente... Eu não sei, cara. Eu não sei se é porque hoje em dia com a internet tem muita gente que compartilha conteúdo de como faz devocional. Mas eu acho que a tendência é que isso cada vez fique numa caixinha. E, na verdade... entenda o que a gente quer dizer aqui. A gente não quer relativizar o tempo com Deus. A gente não quer... dizer que não deve acontecer ou, tipo, relativizar ao ponto de falar que é desnecessário ou que não importa. Essa não é a nossa intenção. Ou que não tem um tempo de fechar a porta do quarto. Isso. Sim, isso é bíblico. Mas então, né? aí é isso que eu tenho falado. Deus, me mostra o que é devocional segundo a sua palavra. E aí, enfim, Mateus tá lá. Fecha a porta do quarto e ora o seu pai em secreto e ele te recompensará. Então tá, tudo bem, ok, já entendemos então a partir da Bíblia que deve existir um tempo no quarto, Sim. porque Deus fala de forma literal É. que a gente precisa ter um tempo de solitude, um tempo só de isso. processamento e tal. Mas assim, eu não sei, eu ainda tô nesse processo, né, sobre, tipo, entender o que é de fato devocional. Porque eu acho que a tendência é a gente lidar como um checklist, tipo, como um momento ali, quando, na verdade, Deus quer invadir toda a nossa rotina. E, além disso, né, aquela questão que a gente tava falando do amuleto. A gente trata o devocional como um amuleto. Então, tipo assim, é o momento... Talvez o devocional é o único momento que você para pra pensar e botar suas ideias no lugar. Então, o devocional vira um lugar de você processar uma parada. Sendo que, cara, devocional é muito mais que isso. Sim. E aí, quando você não faz aquilo, você não se sente bem. Mas você não se sente bem porque você não esteve com Deus. Você não se sente bem por causa de um checklist. E vai virando algo pesado, né? Sim, vira aquela coisa meio que valida a sua vida com Deus, né? Sim! Mas, tipo, você estava falando, eu tava lembrando de Jesus. Tipo assim, Jesus tinha o tempo dele de intimidade com Deus, só que toda a rotina dele tinha a ver com Deus e com o reino. Né? Então, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, não é um devocional, é uma vida de devoção. É Sim. diferente, né? Então, tipo, você vive aquela vida porque você entendeu que a sua vida tem um propósito, que você faz parte de um reino que não é esse, que você, tipo assim, se propõe a viver para a glória de Deus. Mas isso, para que você se sustente, você tem que passar um tempo com o seu pai. E era sobre isso que Jesus falava, né? Eu tô orando, tô passando meu tempo com meu pai. E não é uma obrigação para validar a sua vida, mas é um tempo de desfrutar e de você entender que não é possível viver sem esse tempo com a presença de Deus. E, cara, às vezes a gente pode parar para pensar e tipo, parecer que essa coisa de eu tenho que viver uma vida para Deus, tenho que falar de Deus em todo o tempo, pode parecer uma coisa pesada. Mas, na verdade, quando a gente se depara com essa realidade, você seguir dia a dia conhecendo um pouco mais de Deus, sobre quem Ele é, isso se torna muito mais leve. É muito mais leve.
Porque você entende que, tipo, a necessidade de fazer a sua vida ser maravilhosa não tá sobre as suas costas mais, sabe? Mas a sua vida, ela é boa porque você tem a Deus. E Deus, ele já é o máximo, ele já é Deus, não tem como ele ser melhor. Então você passa a se sentir completo na vida, sabe? Os fardos de fazer as coisas serem maravilhosas, incríveis e tão boas, eles são colocados em cima da expectativa de que você já tem a melhor coisa que você poderia ter, que é a presença de Deus, né? Sim. Exatamente, cara. E é bizarro porque algumas vezes a gente separa, tipo, 20 minutos pra Deus e fica 4 horas no celular, sabe? Sim. E, tipo assim, essa parada de esfriar também vem muito sobre o que a gente consome no nosso dia a dia, sabe? Porque se a gente tá, talvez, no celular e a gente tá vendo qualquer outra coisa que não seja também vendo algumas coisas do Senhor, sabe? Ou quando a gente vai escutar uma música, a gente escuta qualquer outra música que talvez não seja um louvor. Eu também tô falando que dá pra escutar louvor todo dia, o dia inteiro, né? Porque eu não escuto louvor vou confessar aqui pra vocês, entendeu? Mas, cara, o Senhor, ele... Eu vi o Vande falando isso, e isso foi uma parada que me marcou. Ele disse que, cara, a nossa mente é como se fosse uma esponja, cara. Ela vai absorvendo as coisas do dia. E isso vai forjando os nossos pensamentos. E como psicólogo também eu vejo. Uau. E Vande também como psicólogo. Uau. Isso é real, cara. Isso é real. Sim. Tipo, É verdade. o que a gente consome no nosso dia, o que a gente vê, o que a gente ouve, cara, vai entrando. E vai fazendo algo ali. Então a gente precisa estar muito atento com o que a gente tá consumindo no nosso dia. Sabe? Quais são as pessoas que a gente tá seguindo. O que a gente tá fazendo. Então, a gente também tem que... tem que ter direcionamento disso. Sim, e isso até é uma coisa que faz muita diferença no retiro, pensando nisso agora, né? Porque lá a gente se alimenta de uma única fonte. A gente fica com menos celular, menos acesso ao celular. A gente fica, tipo, com uma galera que tá conversando sobre as mesmas coisas e tal. E uma vez, lendo um outro livro, né, ele falava sobre fome da presença de Deus. Tipo, às vezes você vai ter consciência de que algo deveria te gerar fome, mas você tá tão cheio de outras coisas que por mais que você saiba que aquele banquete é incrível, e por mais que você queira muito se alimentar daquilo ali, você não vai conseguir, porque você vai estar muito cheio. Então, tipo assim, às vezes a gente... Nossa, muito bom. Né, são pessoas que têm essa consciência. Cara, isso aqui é incrível. Eu quero muito me alimentar disso, eu quero viver disso, eu quero me fartar desse banquete que é a presença de Deus, mas eu não consigo. E aí, será por que você não está conseguindo? Talvez seja porque você esteja cheio demais de outras fontes, né? De outros alimentos. Sim. Então, talvez você já tenha... A gente volta do retiro com essa fome, eu acho, né? Tipo, com essa esqueci a palavra. Com essa certeza, vamos trocar a palavra, de que aquilo ali te alimenta, de que aquilo ali, tipo, é o que você quer. Mas você começa a se alimentar de outras coisas e quando você chega diante daquilo ali, você simplesmente não consegue comer. Sim. Assim, eu acho que a conclusão, acho que a chave que a gente tá falando é, tipo assim, talvez você esteja frio justamente porque você resumiu sua vida com Deus a um devocional de 30 minutos. Sabe? Porque você passa o dia inteiro. Acho que é isso. Cara, não só Instagram, mas, tipo, acho que é isso. Eu acho que é por aí. Não, é real, cara. É muita coisa. Tô pensando na minha vida, tipo, todas as vezes que eu sinto que, tipo, esfriou foi porque justamente eu resumi a uma parada de 30 minutos. Então, o devocional vira sua própria pedra de tropeço, porque a vida, a rotina não tá se resumindo a Jesus. E aí, de fato, se você se alimenta 23 horas e meia de uma coisa e só 30 minutos de uma, tipo, faz a conta, né? Impossível. Não dá. E também, eu queria falar agora pro pessoal que tá assistindo a gente, algumas vezes a gente se sente muito culpado por esfriar, né? Mas, cara, todo mundo esfria, sabe? Todo mundo. É algo que, tipo assim, se a gente for ler na Bíblia, homens e mulheres de Deus esfriaram. E isso não quer dizer que você não ama o Senhor. Isso não quer dizer que você não ama a presença dele. Mas o voltar quer dizer que você ama a presença dele. Então, cara, tem tempo pra voltar. Sabe, muitas vezes eu ficava, cara, fui tanto tempo perdido, tal. Mas o Senhor, ele é o Deus do tempo. Ele remiu o tempo, sabe? O nosso Deus, ele muda as coisas de lugar. E muitas vezes a gente fica assim, Talvez é nesses momentos que o diabo ataca a gente. É nesses momentos, nossa, tá vendo? Você não merece mesmo. Ou a gente peca e se afasta do Senhor, sabe? E eu aprendi com Rodolfo Abrantes, homem do Senhor, que ele disse, cara, quando você pecar, você tem que fazer o contrário, você tem que voltar pro Senhor. Porque ele é o único que pode resolver o seu pecado. E a gente tem que ter mais cara de pau com Deus mesmo, sabe? É pecar e voltar pro Senhor, sabe? É tipo assim, cara, eu tô frio, peraí, eu vou parar tudo agora e vou voltar pro Senhor. E também a gente tem que entender que, isso eu vou falar, tem que ter um cuidado pra eu falar, mas, cara, as coisas desse mundo não são mais importantes do que o Senhor, sabe? E o nosso trabalho não é mais importante do que o Senhor, sabe? A nossa faculdade não é mais importante do que o Senhor, o nosso dinheiro,
os nossos cargos, ou talvez como a nossa reputação, como as pessoas olham a gente. É óbvio que Deus quer que a gente trabalhe, é óbvio que Deus quer que a gente estude, mas só que isso não pode estar em primeiro lugar. O Senhor diz na palavra, cara, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, em primeiro lugar na nossa mente, no nosso dia, cara, o Senhor, ele faz acontecer na nossa rotina. O Senhor, ele auxilia as outras coisas, porque ele vê no nosso coração que ele é o primeiro, sabe? O Senhor tem a nossa primícia, sabe? E as outras coisas ficam em segundo lugar, não porque a gente vai fazer de qualquer jeito, mas porque a gente entende o lugar do Senhor na nossa vida, sabe? E quando a gente vai fazer as outras coisas, a gente faz até diferente, porque a gente já entregou pro Senhor. Sabe? As outras coisas são através de Deus, né? Tipo, vem dele, Sim. vem a partir dele. Sim. E, cara, uma coisa que eu tava pensando esses dias também é que a maior parte das vezes... eu acho que existem as pessoas que esfriaram de fato, mas existem pessoas que não esfriaram e que acham que elas esfriaram porque elas não estão sentindo algo. Cara, isso é muito comum. Nossa. Só que, cara, eu vou te falar, acho que a maior parte das vezes que eu tô na presença de Deus, eu não tô sentindo algo. Mas eu tenho, obviamente, eu sinto a convicção da presença de Deus, mas, tipo, eu não tô emocionada nem um pouco. A maior parte das vezes que eu tô no louvor, eu sinto absolutamente nada. Quando eu levanto a minha mão, eu não sinto absolutamente nada, mas eu sei que eu preciso fazer aquilo porque eu estou diante de Deus. Então, acho que também virar essa chave, né? Isso. Nossa. É porque, tipo assim, não tem erro eu falar que Deus é santo. Então eu posso não estar sentindo, meu Deus, nossa, como o Senhor é santo, não sei o quê. Mas, tipo assim, às vezes eu não vou estar. Às vezes não vou estar sentindo, mas eu posso falar, Deus, eu me rendo ao Senhor porque eu entendo que o Senhor é santo. E sobre essa verdade, eu construo esse meu momento aqui agora. Sim. É sobre a verdade, não sobre o nosso sentimento, né? São verdades que a gente declara. Sim. E, pra mim, pelo menos, o sentimento vem sempre depois do reconhecimento dessa verdade. Tipo assim, quando eu vou reconhecendo, vou reconhecendo, eu não tô sentindo nada. Mas tem uma hora que eu falo, meu Deus, é verdade mesmo. Tipo assim. E aí eu começo, às vezes eu me sinto emocionada porque eu vejo de um outro ângulo e tal. Mas sempre começa a partir dessa convicção, sabe? De que é verdade. Sim. E o que você falou também, muitas vezes nem é por emoção que a gente esfria olhando pro outro, mas é por comparação. Muitas vezes se compara muito com o outro, tipo assim, olha só a foto que ela tirou fazendo devocional, caramba, olha só o que ela fez, ou olha só como é que ele é no louvor, sabe? E a gente acaba achando que nós estamos frios, mas nós não estamos frios, sabe? E outra coisa que eu anotei, tem uma frase de um irmão meu, que já se foi, que ele colocou, ele falava isso muito nos cursos, ele falava assim, ó, muitas vezes a gente vai ter que ser falso com a gente mesmo para ser verdadeiro com Deus. Sabe, essa questão de levantar as mãos, não sentindo, mas sabendo que é verdade, a gente está sendo falso com a gente mesmo, porque a gente está sendo, cara, eu não estou sentindo isso. Mas o Senhor está vendo o nosso coração. Essa que é a parada. Sabe, muitas vezes a gente não vai querer ler a Bíblia, muitas vezes a gente não vai estar queimando de amor por Jesus, mas quando a gente lê a Bíblia mesmo assim, buscando o Senhor, quando a gente diz, Jesus, eu quero te amar mais, cara, o Senhor, ele faz acontecer, sabe? O Senhor, ele faz como consequência. A gente não tem que buscar o Senhor pelas mãos dele, mas pelos pés, né? O louvor do Alessandro. Sabe? A gente tem que buscar pelos pés e se derramar aos pés e quebrar o vaso aos pés. E é aí que o Senhor faz, sabe? Sim. Eu acho que nessa parada da comparação, às vezes você vê alguém, tipo, levantando a mão, mó assim, e a pessoa tá ali por convicção. Aí você tá se comparando, tipo, porque ela tá sentindo e vira uma bola de neve. Eu não tô sentindo, Deus não tá tocando em mim. A pessoa não... Caramba. E você não quer nem na pessoa. A pessoa só tá... Não porque ela tá sendo falsa, mas porque ela tá de fato fazendo isso. Tipo, reconhecendo a presença de Deus. E aí fica nisso... fica essa bola de neve. Exatamente. Eu acho que uma coisa que eu ia falar com vocês é que eu ia... Se vocês pudessem, tipo, dar um conselho pra quem tá se cobrando nesse pós-retiro. Porque, às vezes, é que nem ano novo, você faz um monte de promessa e aqui, tipo, não tá sendo cumprido. O que vocês diriam pra essas pessoas? Quer começar? Cara, eu diria, encontre momentos e coisas que sejam só seus e de Deus, que não tenham a ver com o que as outras pessoas fazem. Porque acho que isso é uma das coisas que mais fazem diferença pra mim, assim. Sempre que eu tento fazer o que eu vejo os outros fazendo, ou o que eu acho que é legal,
isso não funciona, mas quando eu vou pro simples, tipo assim, como você conheceu a Deus? Como era no início, sabe? O que fazia você ter prazer na presença dele? Talvez se você for por esse caminho, que é um caminho pessoal, que seria o nosso lugar secreto, sabe? Essa história, esse jeito de se relacionar com Deus que é só seu e dele, começa por aí, porque as coisas vão vindo depois, entende? Não fica tentando fazer o que você acha que tem que ser feito porque você viu alguém fazendo. Mas começa pelo seu lugar de intimidade com Deus, coisas que sejam só suas e dele. Eu acho que isso é uma dica. E quando a gente não tá cumprindo essas coisas que a gente prometeu talvez pra Deus ou pra gente mesmo, a gente precisa voltar os olhos pro Senhor. Tirar os olhos da gente. Tirar os olhos do que a gente tá fazendo ou não. É voltar pro Senhor e voltar pra esse lugar de... Pra mim, a chave é a leitura da palavra. Sim. Tipo assim, sendo muito crente, assim. É verdade. Mas, tipo assim, cara... Porque quando a gente volta pras escrituras, tipo, a gente conhece quem Deus é. É perfeito. A gente conhece, tipo assim, os planos que ele tem ao nosso respeito. E a gente conhece, cara, como Deus se move. Como Deus se move, o que ele deseja de nós. Porque quando as verdades vêm de encontro com as mentiras que talvez nós colocamos diante de nós, ou talvez o mundo, ou talvez até o diabo, porque é uma luta pela nossa atenção, sabe? Tantas coisas nesse mundo, mas quando a gente volta pro Senhor e fala, Senhor, eu quero que o Senhor diga quem eu sou. Ou as metas, Senhor, eu quero que o Senhor diga suas metas sobre mim. Sabe, vai ser diferente. Senhor, eu quero escutar o que o Senhor tem pra mim. Cara, e o Senhor fala. Tipo, eu não tô falando aqui que, tipo assim, a vida com Deus é um morango, não. Tipo assim, porque vão ter dias, cara, que a gente vai tá orando e a gente vai achar que é um monólogo. A gente vai achar que o céu tá de bronze, tá fechado, que a nossa oração não tá subindo. Ou a gente vai tá lendo a Bíblia e não vai tá tendo aquele prazer todo. E é nesses momentos, e talvez no momento de louvor também, quando a gente tá adorando e não tá sentindo, é nesses momentos que a gente vai voltar pra palavra e vai lembrar assim, ó, essa é a verdade. Sabe? E a verdade do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Cara, a gente vai ser livre disso. A gente vai ser livre desse peso de fazer, de ser produtivo, de acontecer, de ter que fazer algo que o Senhor não direcionou. Sabe? Quando a gente volta pra esse lugar que o Senhor dá a direção, a melhor coisa do mundo. Sim. É aquele papo, né? Tipo, os que me amam obedecem os meus mandamentos. Aquele papo que Jesus falou. Diz que ama, mas, irmão... Não, é porque, cara, os que... Aí, por isso que a gente tem que ler a palavra, porque aí tira a mentira. Tipo assim, os que me amam são os que sentem muito. Não, os que me amam são os que obedecem os meus Rebate mandamentos. com a própria palavra O culto racional, né? Pô, isso. Eu posso dar outra dica? Eu também tenho mais dica. Aí você fala e depois eu dou minha dica. Você então, porque eu já falei, né? Vai que a sua dica é Tá, a mesma. a minha dica, cara, é a seguinte. Cara, não mete o pé da Wave. Tô zoando. Bom. É tipo... Nossa, eu tinha vontade de falar disso. Vai. Cara, é tipo assim, acho que a minha dica principal é não sai da comunhão, cara. Exatamente. Não sai. Eu vou te falar, a minha maior virada de chave na minha vida com Deus, uma das, tipo, na minha vida toda, foi quando eu comecei numa célula. Simples. Cara, é surreal. Célula, High Wave são tipo mini retiros, né? Sim. No meio da sua semana. Cara, não se distancia. E, cara, comunhão não é dar rolê com as pessoas da igreja. Comunhão é quando... Você já dá numa definição boa. Você reconhece aquele grupo de pessoas como um lugar onde Deus ministra a sua vida. Uau! Tipo assim. Anota, pode anotar. Tá? Anota. Pois é. Isso Eu acho que é essa dica que eu daria, assim, para as pessoas estarem em comunhão, estarem com a gente. Não porque, tipo assim, não pra seguir mais uma tarefa, né, que nem esse negócio devocional, mas porque, de fato, cara, quando a gente tá com as pessoas daqui, com as pessoas da Wave, pessoas cristãs, a gente é alimentado através daquilo, a gente aprende com outras pessoas, a gente vê gente passando pelas mesmas coisas que a gente. Eu acho que quando a gente se isola, acho que a principal parada é a gente esquece que todo mundo passa por tudo isso. Sim. Era essa a dica? Não, Nossa, mas foi tão bom que eu acho que a gente pode terminar. Então é isso. Nossa, é verdade. Muito bom. A gente poderia ficar aqui falando, na verdade, muito tempo. Muita coisa. Descobrimos um trio que fala pra caraca. Mas enfim, gente, esse foi o nosso podcast sobre o retiro. Eu queria que, enquanto vocês... Acho que a intenção que a gente queria, né, quando escutasse esse podcast, era que você percebesse que todo mundo passa pelas mesmas coisas.
Então, cara, se depois do retiro você esfriou, se depois do retiro você já fez as mesmas coisas que você fazia antes, se você fez exatamente, cometeu os mesmos pecados que você se arrependeu naqueles dias, acho que a boa notícia é que o evangelho nos alcançou. E dá tempo. E que tem tempo pra gente se arrepender, e tem tempo pra gente estar junto. E que, cara, não é o fim do mundo se você esfriou depois do retiro. Sim. A gente precisa aprender, como o Arthur falou, a tropeçar e correr rápido pra Jesus. Acho que as pessoas que conseguem caminhar com Jesus por mais tempo são as pessoas que entenderam que elas precisam cair, tropeçar e quanto mais rápido voltar pra Jesus. É isso. E não é porque o retiro acabou que você tá sozinho agora, né? Exatamente. Porque, tipo assim, lá a gente se sente, nossa, olha o que Deus tá fazendo aqui. Esse grupo de pessoas escolhidas para viver esse momento. E, tipo assim, não é porque o retiro acabou que você não faz parte disso aqui. Que você não poderia ser uma outra pessoa que tá aqui nessa mesa falando, Verdade. sabe? Você é parte do que Deus tá fazendo aqui. E, cara, só depende de você vir. Venha na High Wave, encontre uma célula. Isso faz diferença, certo? Se você é uma pessoa mais tímida, tem dificuldade de se tipo, identificar e tal, venha, continua vindo. E venha, tipo, pra você conhecer mais de Deus junto, a partir desse lugar que é esse grupo, sabe? Não fica sozinho. No meio da semana a gente precisa disso, precisa buscar o Senhor, sabe? E agora uma frase de efeito muito boa, tá? Vai. A igreja não é um lugar pra você frequentar, mas uma família pra você pertencer. Uau! E com essa, não! A gente fechou, esquece. Gente, obrigada por nos ouvir. Continua seguindo a gente no Spotify, no YouTube. E é isso. A gente vai fazer uma oração pra acabar, que a gente é crente. Posso falar um negócio? Pode. Os planos de Deus, os decretos São de Deus não maiores mudaram. que- Não mudaram porque você caiu, irmão. São maiores também que os nossos. Então, irmão, É Deus tem um verdade. propósito pra sua vida. Tá? Um propósito grande. Algumas vezes a gente acha que o propósito do outro é maior. Não é, cara. Deus tem algo pra tua vida. Não desiste de caminhar Não com o desiste, Senhor, mano. tá? Não desiste. E se você estiver desistindo, fala com a gente que a gente vai estar aqui, tá? Porque a gente já passou por isso. É isso. Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada por a gente poder conversar do Senhor. Obrigada por ser tão bom, gracioso, misericordioso, Deus, com a gente. A gente não merece a sua bondade. Nós não somos melhores, sabe, que ninguém. Nós somos pessoas falhas, Deus, que precisam muito reconhecer que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus sobre todas as coisas, todos os dias. Nós precisamos do Senhor e nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada irmão nosso que está ouvindo esse podcast, Senhor, a cada pessoa que for se encontrar com essas palavras, que elas consigam te enxergar Amém. nisso e que o Senhor traga um renovo sobre os corações, um bálsamo de graça e uma nova paixão pelo Senhor, para que todos os dias nós juntos possamos estar indo aos teus pés, Amém. Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.